Então agora a gente vai para um método de separação que usa a diferença do ponto de fusão para separá-los, né? O nome desse método é fusão fracionada. Lembrem-se, fusão, gente, quer dizer derreter, tá? Derreter. E aí só faz sentido eu derreter uma coisa se ela for sólida, vocês concordam? Então a fusão fracionada ela é um método que vai servir para a mistura de sólidos. E esses sólidos precisam ter diferentes pontos de fusão, porque se estiver muito próximo ou iguais, eles vão derreter juntos. Um exemplo de fusão fracionada, a gente tem a mistura de areia e enxofre. Se eu aquecer, vamos olhar aqui, o ponto de fusão do enxofre é 115, o da areia é 1713. Significa que quando eu aquecer a mistura, areia e enxofre, o enxofre vai derreter primeiro a 115, né? E aí ele vai virar um líquido. Como a areia é mais densa, ela vai para o fundo, tá? E aí logo após eu consigo separar, né? Se eu inclinar aqui, eu consigo levar o enxofre líquido para um outro recipiente e a areia fica no recipiente original. Esse método a gente chama de fusão fracionada, tá? Serve para dois sólidos. É só lembrar, gente, derreter só faz sentido eu dizer derreter um sólido, não faz sentido eu dizer derreter um líquido, né? Porque o líquido já está derretido. Então, fusão fracionada, dois sólidos, tá? O próximo método, ele usa o ponto de ebulição como parâmetro para separar, né? Ele acontece entre sólidos e líquidos que se misturam. Exemplo, se eu tenho água e sal, é um sólido e um líquido que se misturam. Como é que eu faço para separar, né? Eu posso fazer o seguinte, coloca a água salgada aqui dentro de um recipiente, aqui, chamado, né, esse sistema aqui é um sistema de destilação. Se eu aquecer, a água evapora e o sal fica. E aí, a esse método de sólido e líquidos que se misturam, né, pode ser também para água e açúcar, ou água e outro material que se solubiliza nela, a gente chama de destilação simples, tá? Então, eu aqueço, o vapor passa por esse sisteminha aqui é chamado de condensador, tá? Condensador é para fazer com que o vapor volte a ser líquido e escoe para essa região, né? Então, esse sistema, né, sólido mais líquidos que se misturam, destilação simples, tá? Então eu vou obter o líquido dessa região, deste lado, e aqui eu vou ficar com o sólido, ok? E o último método de separação que a gente discutiu é a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela também usa o ponto de ebulição como parâmetro para separar os materiais. Porém, enquanto na destilação simples é um sólido e um líquido, na destilação fracionada é mistura de líquidos. E por que chama fracionada? Por que eu mudo de nome, né? Porque na destilação fracionada eu vou ter que ter mais cuidado, eu vou ter que ter mais acompanhamento, porque pode ser que suba os dois líquidos juntos. E eu tenho que ter uma ideia do líquido que está chegando desse lado aqui, né? Aí eu tenho todo um controle, tem um termômetro para a gente ter uma ideia do líquido que está passando, certo? Então, sempre que forem dois líquidos que se misturam, a gente chama de destilação fracionada, tá certo? Deu para entender, gente? Então, vamos voltar para o exemplo inicial para a gente chegar às nossas conclusões. Então, olhando para cá, a gente viu, né? O A, 25 graus é um líquido, o B a 25 graus é um líquido, então eu tenho dois líquidos, e são dois líquidos que não se misturam, né? Um é insolúvel e o outro é solúvel, então eu tenho dois líquidos que não se misturam, tipo água e óleo. Então, como são dois líquidos que não se misturam, o método de separação é o de decantação por funil. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vai ser esse aqui, ó. Decantação em funil de bromo, porque naquela tabela a gente conseguiu perceber que eram dois líquidos que não se misturavam, tá? E aí vocês vão treinar na tarefa de revisão tudo isso que eu passei para vocês, beleza? Bons estudos, gente!